Obrigado, boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Para mim sempre é nostálgico estar aqui no Rio de Janeiro e poder compartilhar com os irmãos da Verbo aqui do Rio. Para quem não me conhece, eu sou Wagner Kina, sou o marido da Bianca Maresca Kina, que é filha do Norberto Maresca, que vocês conhecem. É uma das pessoas que ajudou a construir esse ministério aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E a nossa família é um fruto da Igreja Cristã Verbo, que iniciou aqui no Rio de Janeiro. Então hoje nós somos 6 pessoas, nós temos 4 filhos e temos uma família em Alphaville. Alphaville fica na cidade de Barueri, em São Paulo, na Grande São Paulo. Também temos uma igreja no Morumbi. E Alphaville é um fruto também de tudo aquilo que vocês vêm fazendo ao longo desses 40 anos aqui no Brasil, tá certo? Aqui no Rio de Janeiro. E para a gente é sempre uma alegria estar aqui. Um testemunho rápido para vocês. Quando eu cheguei na Verbo há alguns anos atrás, não vou revelar aqui a minha idade para vocês, mas a minha igreja lá em São Paulo tinha 10 pessoas. E eu gosto sempre de dar esse testemunho, principalmente para quem é jovem como eu, sobre a fé, sobre aquilo que Deus faz nas nossas vidas. E então, eu havia me convertido, tido uma experiência com Cristo, menino que cresceu na igreja católica, sem praticar muito, sem conhecer muito as bases daquilo que era um Deus vivo como o nosso. E conheci ali o Zé Carlos, que foi enviado pelo Norberto e também por todos os outros presbíteros aqui do Rio de Janeiro para São Paulo, para iniciar uma igreja. E ali eu olhava para um lado, tinha a Dona Madalena, que tinha 60 anos, tinha o Nivaldo, a Joana, o Zé Carlos. Eu falava: Zé Carlos, com quem que eu vou casar aqui nesse lugar? E ele falava: não, Deus vai te trazer a sua esposa na porta da igreja. Vocês perceberam aqui o sotaque do porta, mas literalmente foi isso. E eu criei nessa palavra, acreditei nessa palavra. Afinal de contas, todos nós estamos aqui porque nós temos fé em Cristo Jesus, não é verdade? Então, eu criei na palavra do profeta e criei que Deus poderia me trazer a minha esposa na porta da minha igreja. E os meus amigos que moravam perto da minha casa me convidavam para participar de outras igrejas tão grandes, tão cheias de pessoas e meninas. E eu falava: não, Deus me falou que vai trazer a minha esposa aqui. Então, o Fernando e a Gisele foram se casar lá em Curitiba. A igreja do Rio pegou um ônibus, foi para Curitiba e na volta passaram em São Paulo. E nesse dia eu estava recepcionando as pessoas, que não eram muitas, as 10 pessoas da nossa igreja. Eu estava ali com o panfletinho na porta da igreja. E então a primeira pessoa que desceu desse ônibus foi a Bianca, minha esposa. E ali a gente se conheceu, a gente constituiu uma família. E Deus foi tão bom com a gente que a gente está aqui hoje. E com a permissão dele, nós estamos aqui para compartilhar com vocês. Então, para mim é muito nostálgico estar aqui e participar com vocês. Ao Vitor e todos os presbíteros aqui, muito obrigado. É bom ver também os meus irmãos aqui de São Paulo, Luiz e Ana, e tantas outras pessoas que são amigos do coração, né? A Elô está aqui também com o Marcelo, estiveram conosco, que fazem parte dessa igreja, e nós queremos aqui agradecer a vocês. Amém? Muito bem, sem mais delongas, eu tenho pouco tempo, começando pelo aquele versículo: seja breve e agradareis. Vamos lá em Mateus capítulo 16, versículo 1 a 4. Antes de ler essa palavra, o Edgar esteve conosco lá em São Paulo também. O Edgar é um dos fundadores da Verbo aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E ele nos deu ensinamentos profundos
sobre os fundamentos da Verbo. E ele é uma pessoa que, por algum motivo, se mudou para outro ministério, está alocado hoje nos Estados Unidos, numa outra igreja, numa igreja bastante interessante também, que faz uma boa obra. Mas a essência e os fundamentos foram guardados. E isso me chamou muita atenção. Eu não conhecia o Edgar. E nós tivemos a oportunidade de recebê-los na nossa casa. E foi uma grande bênção. E o que Deus falou ao meu coração nessa visita, e a palavra fala que quando nós hospedamos pessoas nas nossas casas, nós estamos hospedando anjos do Senhor. E foi isso que aconteceu, nós somos muito abençoados. E o Senhor falou sobre a restauração dos fundamentos. A restauração dos fundamentos para mim é algo que me chama a atenção nos dias de hoje. Por quê? A Igreja Cristã Verbo, ela é uma igreja que está aí na sua carreira há mais de 50 anos. Nós temos mais de 30 mil membros espalhados das Américas, de Canadá a Brasil, passando ali, dando uma pernadinha ali na Europa com a igreja de Madrid e agora de Portugal. Nós fizemos um ministério, os fundadores dessa igreja fizeram um ministério que perpetua há bastante tempo. Eu gosto muito de moda, eu gosto muito de coisas da moda, mas para o Evangelho isso não serve. Para o Evangelho nós precisamos guardar os fundamentos. Os fundamentos precisam ser restaurados, se não hoje, amanhã ou daqui 10 anos, porque como tudo na vida, vou dar um exemplo aqui, não sei quantos são da área da saúde, a partir dos 20, 25 anos de idade nós começamos a perder colágeno. O colágeno é responsável por sustentar a nossa pele. Então vai caindo. E eu não sei quantos de vocês já passaram dos 20 anos como eu. Você faz ali uma academia hoje e no banho você já perde o músculo que você ganhou. Tá certo? No Evangelho é bem parecido. Você precisa manter a estrutura, a envergadura, a musculatura para que você consiga definitivamente ter uma vida transformada a cada dia, porque o ontem não funciona mais, serviu para você chegar até aqui hoje. E pegando ali uma carona em Atos capítulo 6, onde Gamaliel chama poucas pessoas e os saduceus e diz: olha, vocês querem prender aqui os apóstolos? Deixem esses caras, e os apóstolos estavam fazendo muitos milagres. Deixem eles, porque se essa obra for de Deus, ela vai permanecer. E essa foi uma sabedoria tão interessante, e me chama a atenção todos os dias quando eu vejo ministérios crescendo e sendo desenvolvidos. E o nosso vem passando por sérios desenvolvimentos e tem uma envergadura muito grande. É uma envergadura absoluta, uma raiz forte, uma raiz que está fundada. E eu quero aqui ajudar a nossa congregação a restaurar esses fundamentos, não só de verbo, mas dos fundamentos do Evangelho. Então, Mateus capítulo 16, versículo 4 diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal,
e nenhum sinal lhe será dado, senão um sinal de Jonas. E deixando-os, saiu. O contexto aqui é que Jesus estava falando com os saduceus e os fariseus. Eles eram dois dos principais grupos políticos da época. Eram grupos e partidos políticos que estavam ali e mais tarde articulam a crucificação de Cristo. Eles eram mestres da lei, eles eram materialistas, eles cuidavam de toda a estrutura dos templos, de tudo que acontecia naquela época, voltado para a religiosidade do povo. Eles eram homens que haviam escutado as profecias já de seus antepassados, de seus pais. Eles eram conhecedores da palavra, eram pessoas que conheciam a palavra. E eles interpelam Jesus, perguntando para Jesus: olha, você pode me dar um sinal? Você pode fazer um milagre? Jesus diz para eles: vocês conseguem discernir o tempo? Nos dias de hoje a gente já tem aplicativo que fala se vai chover daqui 6 meses, não é verdade? Se vai dar bom, se não, se vai ter praia, se vai ter onda, tem tábua de maré. Nós somos sofisticados, nós somos inteligentes. Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu a sabedoria para que nós pudéssemos trabalhar com os dias de hoje, e isso é bom. O ponto é que eles não discerniam o mundo espiritual e o que estava acontecendo naquela época, e eles pediram para Jesus um sinal. E Jesus disse: olha, vocês são de uma geração má, vocês são de uma geração ruim, e eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. E qual era o sinal de Jonas? O Jonas tinha ficado 3 dias dentro de um grande peixe, e então ele definitivamente é colocado para pregar para o povo de Nínive, que se converte. E o que Jesus estava falando: olha, o sinal que eu vou dar para vocês é que eu vou morrer e vou ressuscitar o 3º dia. No final do dia, a revelação e a palavra de Cristo para eles foi essa. Mas eles não entendiam o mundo espiritual e não tinham noção de que um novo reino, um novo governo iria se estabelecer naqueles dias. Se você ler o capítulo 22 de Números e entender a história de Balaque e Balaão, é bastante parecido com o que eu estou falando aqui para vocês agora. Por quê? Balaque era o rei dos Moabitas, ele queria amaldiçoar Israel, e ele manda chamar Balaão, que era um profeta, para amaldiçoar Israel. E Balaão recebe ali 2 vezes a comitiva de Balaque, e Deus fala para Balaão: você não vai amaldiçoar Israel, você não vai fazer isso. Mas Balaão insiste e faz com que eles durmam na sua casa. E Deus pergunta 2 vezes: quem são essas pessoas que estão com você? Quem são as pessoas que estão na sua casa? Na segunda vez, Balaão fala para Deus: olha, são os enviados de Balaque, e eles querem que eu vá até Israel e amaldiçoe o povo. Deus fala: pode ir. Mas Deus não queria que ele fizesse aquilo. E no caminho, há uma situação espiritual que Balaão não consegue enxergar. Ele pega uma jumenta que serve ele há muitos anos, e essa jumenta vê um anjo parado com uma espada desembainhada. E eu gosto dessa palavra desembainhada, porque é difícil de falar, um trava-língua. Fiquei ensaiando para não errar. E a mula, o jumento vê ali o anjo, e Balaão não consegue enxergar. Os fariseus não conseguiram enxergar o mundo espiritual. Balaão não conseguiu enxergar o anjo com a espada na mão. E o pior, ele espanca a jumenta 3 vezes.
Na terceira vez a jumenta fala: escuta, por que você está me batendo? Eu não te fiz nada, eu estou te servindo aqui há anos. E o pior, ele responde. Então Deus faz com que Balaão enxergue o que estava acontecendo naquele momento. E ali o anjo estava naquele momento, e ele coloca seu rosto em terra, num sentido de humildade, mas ele já tinha avançado o sinal vermelho, ele já tinha sido mutado, não tinha mais jeito, e no final da história ele abençoa 3 vezes Israel. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que eu quero fazer com que a gente entre nessas histórias dos fariseus, dos saduceus, das pessoas que conhecem a palavra. Nós, talvez muitos aqui conheçam bastante e mais do que eu a palavra. Talvez você esteja andando com Deus há muito tempo, talvez pouco tempo, e talvez você ainda não conheça a Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu muitas vezes, algumas vezes, tomei decisões como a de Balaão. Não enxerguei o mundo espiritual, não consegui saber qual é a vontade de Deus. E a propósito, a escola sobrenatural que nasceu aqui nessa igreja, aqui no Rio de Janeiro, ensina durante 3 meses só sobre como ouvir a vontade de Deus. É incrível esse estudo, todos nós deveríamos estudar. Como ouvir a vontade de Deus, como ouvir a voz de Deus, como ouvir a voz, como fazer para ouvir a voz de Deus no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, no momento de ira, no momento de dificuldade, no momento de enfermidade, no momento de desemprego, no momento que você tem vontade de, não falar com ninguém, onde sua bateria social está bem fraquinha. Como eu faço para ouvir a voz de Deus nesse momento? Então, Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que aos olhos do homem parece de bem, mas é morte aos olhos de Deus. John Bevere tem um livro que diz do bem ou de Deus. Sugiro que vocês leiam, porque é um livro maravilhoso. Então, ajudar as pessoas é do bem ou de Deus. Trocar de emprego é do bem ou de Deus. Ficar na empresa onde você está é bom ou é de Deus. Investir no que você está investindo é bom ou é de Deus. Nós precisamos começar a restaurar os nossos fundamentos, porque muitas coisas vêm parecendo com uma capa de coisas boas, e na verdade Deus não está nisso. Balaão, ele queria fazer com que as pessoas dormissem na casa dele, para ele ficar amigo de Balaque, para que ele pudesse agradar as pessoas, e Deus não estava naquilo. Os fariseus, os saduceus queriam um sinal, achando que aquilo era bom, porque eles queriam provar Jesus para saber se Jesus era o Cristo, se Jesus era o Messias, mas aquilo não era bom, e aos olhos de Jesus aquilo era péssimo. E muitos de nós estamos nos esquecendo dos fundamentos básicos de saber, isso é de Deus. Isso é de Deus. E eu gosto sempre de trabalhar na raiz, na causa. Nós temos estudado bastante sobre o SOSO, e o SOSO nos ajuda a ir nas causas, mas eu entendo que nós precisamos trabalhar muito mais sobre as nossas raízes, sobre aquilo que nós pensamos sobre casamento, sobre homem, sobre mulher, sobre trabalho, sobre dinheiro. As escolas nos ajudam muito, mas nós precisamos investir mais tempo sobre tudo isso. Por quê? Porque chegamos super entusiasmados. Eu trabalhava numa empresa que o patrão lá falava assim, quando chegava um funcionário novo: vassoura nova varre bem. Ele era um cara tóxico, e ele tinha esse tipo de frase: vassoura nova varre bem. Por quê? Porque ele queria dizer que
o colaborador novo trabalhava bem e depois de alguns meses ele desanimava, porque ele entendia o métier e o meio das coisas. E muitas vezes nós praticamos no nosso dia a dia coisas de forma automática, é aí que eu quero chegar. É a raiz de tudo que nós estamos praticando no nosso dia a dia que vai nos levar à prosperidade ou o fracasso. Muitas vezes nós queremos tratar o galho e às vezes a enfermidade está lá na raiz, está embaixo da terra. Então, conhecemos a palavra, temos experiências com Deus, participamos de reuniões maravilhosas, mas não transformamos o nosso redor, não transformamos a nossa casa, o nosso trabalho, as nossas circunvizinhanças. Olha, na cidade onde eu moro tem um shopping de igreja. Pode pegar aí qualquer grife de igrejas que você quiser, com todos os, vou falar a língua dos jovens agora, com todos os pastores hypados, com mais de 1 milhão de seguidores, estão lá na cidade onde eu moro. Eu não vejo a cidade prosperar na mesma velocidade que as igrejas crescem. Eu não vejo. Eu não consigo sentir uma prosperidade na limpeza da rua, no governo dos governantes, nos impostos, na prosperidade das famílias, das empresas, na velocidade da quantidade de pessoas. E eu fiz uma conta rápida hoje à tarde, dá mais de 40 mil pessoas nessas igrejas, numa cidade que tem 220 mil habitantes. Claro que tem as periferias em volta que frequentam essas igrejas. E a nossa faz parte dessa população. Então, o resultado é o que eu quero chamar a atenção aqui hoje. Qual é o resultado que nós estamos tendo no Senhor? Não existe vida secular e vida espiritual. Existe vida. Quais são os resultados das nossas vidas? Nós precisamos medir e avaliar. Não consigo melhorar, não prospero, tento de todas as formas, não consigo, fico pior a cada dia, tento vários movimentos e esta área não é resolvida. O problema é que nós nos acostumamos com os nossos caminhos. O problema é que nós nos acostumamos com o nosso modelo de ver o mundo, com a nossa cosmovisão, de enxergar as coisas, e é assim que funciona e ponto. E se não está acontecendo nada de bom, é porque Deus não está trabalhando. Nós pensamos assim, porque Deus é mau, porque Deus não olha para mim, porque Deus gosta mais do meu irmão do que de mim. E na verdade, meu irmão, o que eu quero convidar vocês aqui hoje é a prosperarem, é a serem transformados no Senhor. E eu não estou falando aqui de prosperidade financeira. Lembre-se que a prosperidade é uma prosperidade de alma, é uma prosperidade de você entender o que o Senhor precisa fazer na sua vida, o que Ele quer fazer na sua vida, os caminhos que Ele quer que você ande. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, voltar na raiz para ser tratada, o plantio e a colheita, e tem coisas que eu estou colhendo hoje, o que eu plantei há 20 anos atrás, de bom e de ruim. 20 anos, 10 anos. Qual é o melhor momento para se plantar uma árvore? Eu falo isso sempre lá em Alphaville. Eu li em algum lugar, há 100 anos atrás. Minha mãe me deu lá um pé de jabuticaba para plantar lá em casa. Eu mudei há 3 anos na casa nova. O pé tinha 3 centímetros. Tinha uma folhinha assim. Ela falou, planta. Aí plantei. Hoje tem 10 centímetros. E o meu jardineiro falou assim, ô seu Wagner, essa árvore é para os seus netos comerem jabuticaba, né?
No final do dia é isso, irmãos. O que aconteceria se o avô de vocês tivesse comprado 3 quilômetros de terra ali na Barra da Tijuca? Há 100 anos atrás. Talvez você agora estaria vivendo aí de um bom aluguel. Sim ou não? Como diria o Norberto. Eu li um livro que fundamenta de forma cristã, e o Rodrigo está aí? Acho que não, né? Rodrigo me indicou esse livro, e todo mundo que é pai deveria ler esse livro. Se chama O Poder da Bênção dos Pais para os Filhos. Esse livro mudou a minha perspectiva de pai, de filho, porque vai na raiz, não está nos frutos. Ele está na raiz de como você foi concebido, lá embrião, nas bênçãos ou não que você recebeu do seu pai. Se você é bem-vindo, se você não é, quando você tem 1 ano de idade. Se você foi abençoado na sua puberdade ou não pelo seu pai. Se você foi liberado para ser homem ou não, mulher ou não. É muito profundo, todos deveriam ler. E trata os fundamentos da fé. Então, agora, a primeira parte foi essa, e a segunda eu quero dizer para vocês, como a gente resolve? Como é que eu resolvo? Como é que eu posso ser transformado? Como é que eu posso influenciar a minha área onde eu estou inserido, o meu trabalho, a minha universidade, a minha casa, a minha família? Como eu faço isso? Tem uma série de tratamentos, tem uma infinidade, precisaríamos dar um curso aqui de alguns anos para vocês. Mas eu quero trazer algumas cápsulas para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. O homem, ele foi lançado fora do Éden quando ele pecou, tá certo? Todos conhecem essa história? Adão pecou, Eva pecou, foram lançados fora do Éden, está lá no capítulo 3, versículo 24, que fala: o Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar da terra que fora tomado. E expulso o homem, jogou querubins ao oriente do jardim do Éden, e eu quero que vocês prestem atenção nesse refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Algumas versões falam que ela era reluzente, outras versões falam que ela é flamejante, e se você pegar as derivações, os sinônimos dessas palavras, você vai chegar no fogo, você vai chegar no que queima, no que brilha, no que de fato traz uma iluminação grande naquele lugar. E o fato aqui é que o homem é destituído da glória de Deus, do jardim do Éden. Ele pecou, ele errou, e ele não pode mais acessar as benesses daquele lugar. E nós entendemos que desde esse momento Deus faz o seu plano redentor, para que em Mateus, Marcos, Lucas e João venha todas as histórias sobre o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Então no Mateus capítulo 3, versículo 11, ele fala assim, João falando: eu batizo com água, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Guarda aí o fogo. Então ele nos batizará nas águas, no Espírito e com o fogo. Lembre-se que no momento que nós caímos, no momento que o homem caiu, um anjo tinha uma espada ali no jardim do Éden, no norte do jardim, guardando. Essa espada, ela guardava o acesso de qualquer homem para entrar ali. O fogo separava a bênção do homem caído. O fogo não deixava com que as pessoas chegassem naquele lugar. Então, Deuteronômio 4, 24 e Hebreus 12, 29 fala que o nosso Deus é fogo consumidor.
Está todo mundo aqui comigo? Amém? Deus é um Deus que é um Deus de fogo e é um fogo consumidor. Então, no capítulo 12, no versículo 49 de Lucas, diz assim: Jesus falando: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O que isso quer dizer? Lembre-se, eu disse aqui no começo para vocês, eu me converti com 23 anos de idade. Eu cheguei na minha casa, uma casa onde ninguém ia a uma igreja evangélica, onde o preconceito era grande. Os meus irmãos, a minha mãe, os meus cunhados disseram: agora você está maluco, agora você vai virar crente. Sim, eu vou virar crente. E isso deve ter acontecido com muitos de vocês, e vocês devem estar passando isso nos dias de hoje, onde a própria família de vocês, quando vocês se levantam para orar ou pede para fazer uma oração, você é odiado. Esses dias sentou uma pessoa na minha frente, na empresa, e me disse assim: você não pode me ajudar, porque você é hétero, você é branco, você tem família e você é religioso. Essa pessoa estava me odiando, mas não era ela, era o que estava nela. O mundo espiritual estava ali, naquele lugar, para me tirar da vontade de Deus. Mas Deus nos deu graça, me deu graça para que eu não inflamasse com essa pessoa. Mas o fato é que essa palavra de Jesus acontece nos dias de hoje. Por quê? Porque você é purificado pelo fogo. O fogo serve para purificar. O fogo serve para matar as bactérias. Nada a 300 graus sobrevive. Ele purifica, ele limpa, ele tira as impurezas. E o fogo, o batismo com fogo, serve para tirar as suas impurezas. Você vem imundo, você veio, eu e você viemos imundo do mundo, das coisas que nós fazíamos, daquilo que nós praticávamos, de tudo aquilo que nós pensávamos, de todos os conceitos mundanos, da nossa intelectualidade. E o fogo nos ajuda a purificar e a olharmos para Cristo e enxergarmos o anjo com a espada, e enxergarmos os sinais de Cristo, o governo de Cristo, o poder do Cristo ressurreto. O fogo nos santifica. Tem uma matéria na escola sobrenatural que fala pá propó. A gente fez uma camiseta lá em São Paulo. Pá propó. Paixão, propósito e poder. Nós somos acionadores de fogo. Se nós somos acionadores de fogo, o fogo que habita em nós precisa ajudar a purificar as pessoas que estão precisando desse fogo. Não, mas não tem base bíblica. Tem. Isaías capítulo 6, Deus chama Isaías, falou: ó, você vai ser o cara que vai levar a minha palavra para esse povo, você vai ser um profeta. Ele era um pecador, ele era um homem de lábios impuros. Eu imagino aquele homem, ele não enxergava o mundo espiritual, e num clique, ele vê os anjos do Senhor, ele vê o poder de Deus, e ele fala: miserável homem que sou,
homem de lábios impuros. E vem um anjo, pega uma brasa, passa nos lábios dele, e esse homem, a partir desse momento, se torna o Isaías que todos nós conhecemos. Ele foi ou não foi purificado? Tem um cara aqui nessa plateia que ele fumava. Ele fumava cigarro. E um dia nós fomos dormir na casa do Norberto. O Norberto colocou a gente no mesmo quarto. E ele falou assim para mim: ô Vagnão, como é que Deus fala com a gente? Eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que ele fala. Isso há muitos anos atrás. A gente foi deitar, o céu estava estrelado. Do nada teve uma tempestade naquele lugar. Relampejava, tinha uma janela. E a gente começou a orar. Só iluminava ele. Foi incrível. Acabou a energia da casa. Foi uma das experiências mais espirituais e mais maravilhosas que eu tive na minha vida. Nesse dia, esse cara foi batizado com fogo. Nós oramos das 2 da manhã às 6 da manhã por ele. O colchão molhou do outro lado. Ninguém me falou, eu vivi isso. Eu não conhecia a Bíblia, eu não tinha teologia, eu não era eu simplesmente estava ali disponível para o poder de Deus. Chegou a Ana Karina, chegou a Bianca, chegou a Ana, chegou a Suzana, todo mundo ali orando. No outro dia, esse cara vomitava, porque ele não conseguia mais chegar perto do cigarro. Ali Deus purificou esse homem com fogo, com poder, com uma magnitude dele. E é esse o poder que Deus quer nos dar todos os dias, e está disponível para mim e para você todos os dias. Não precisa de um evento extraordinário. E olha, para mim, o maior milagre é de uma pessoa que se converte e chega no final da vida convertido. Não é o cara que cura 10 mil, não é o cara que converte 50 mil. Para mim o maior milagre é aquele que não se corrompe, porque a caminhada com Cristo é um desafio, irmão, e eu só estou na metade, talvez no terço. Acho que eu vou viver lá até os 90 anos, 87, 94, se for igual ao Norberto até 120, mas o que Deus quer fazer nas nossas vidas é nos restaurar todos os dias, restaurar os fundamentos, para que a gente olhe para isso e acredite que Ele é um Deus vivo, que está em todos os detalhes, que está conosco, que nos deu poder, que nos deu graça, que nos deu misericórdia. Eu acredito que esse é o Deus que nos liberta. Eu acredito que Ele pode transformar as nossas vidas hoje e mudar a nossa situação hoje. Eu acredito que Deus recolhe as nossas lágrimas. Eu acredito que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu só posso acreditar nisso. Eu só posso acreditar num Deus que transforma vidas, num Deus que muda vidas, que restaura famílias, como restaurou a minha. Restaurou a vida da minha família. Restaurou a vida de muitas pessoas que eu conheço. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 fala assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Creia nisso. Declare isso: eu tenho a mente de Cristo. Olha, eu li um livro esses dias, o cara fala assim, todo capítulo do livro ele manda você repetir uma frase, porque a teoria dele é que quando você repete, quando você declara,
você acredita naquilo. E você molda, você transforma a sua mente para acreditar naquilo. E por que não a gente pode falar todos os dias: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu quero viver as coisas, as maravilhas de Cristo todos os dias. Então há uma garantia de que o Evangelho funciona. Sabe por quê? Porque ele mudou a vida da maioria de vocês aqui hoje. Vamos lembrar da espada, do fogo, vamos relembrar do batismo com fogo, e quando você é batizado com fogo, você começa a ter livre acesso a Deus. Aquela espada já não te queima mais. Então, o que eu quero relembrar aqui hoje é que nós temos fundamentos nesse lugar. Os fundamentos da Igreja Cristã Verbo, que são para mim maravilhosos e que mudou a minha vida e mudou a vida da minha família, mudou a vida de muitas famílias. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Comunhão com Deus. Você não vai prosperar se você não tiver comunhão com Deus. Você não vai prosperar se você não ler a palavra, se você não buscar a Deus todos os dias, se você não tiver uma vida de oração, você não vai prosperar. Você tem que fazer todas as suas práticas diárias, tem que trabalhar bem, tem que estudar, tem que se preparar, tem que ser bom profissional, bom pai, bom irmão, bom amigo, mas o Espírito Santo te capacita a todas essas coisas. Quando você é batizado no Espírito, veja, o fogo ele te purifica, ele te curou, ele te libertou, ele te livra das suas mazelas, e você precisa continuar se mantendo limpo, com a chama acesa. Vocês cantaram aqui hoje: pô, traz de novo o seu fogo, nos dê o seu fogo. Esse fogo nos dá acesso, através do Espírito Santo, através do poder que há no Senhor. Jesus sobe, deixa o Espírito Santo vem, nos batiza, e nós passamos a ter um consolador, um intercessor, um professor. Você quer aprender sobre todas as coisas? Busque o Espírito Santo. Quer ter sabedoria para lidar com os dias de hoje? Busca o Espírito Santo. João 15, 4-5 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. João 13,34: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então é amar a Deus acima de todas as coisas e ter comunhão com as pessoas, amar as pessoas, ajudar as pessoas, porque afinal de contas nós estamos fazendo o que aqui hoje? Se nós viemos a uma igreja, o propósito de vir a uma igreja é você receber, estratégia da Verbo, captar, consolidar, capacitar, para colaborar, os 4 Cs. Você é captado por amor, pelo amor de Cristo. Você é consolidado pelo amor de alguém que te abraçou, ligou para você. Depois você é capacitado nas escolas, nas reuniões, no SEV, no Bem-vindo a Verbo. Depois você precisa colaborar, senão você vira água parada. Por isso que eu estou dizendo, precisamos restaurar os fundamentos. Os fundamentos da Verbo é amor. A Verbo fala: olha, nós somos uma família que discipula as nações. Será que nós estamos discipulando mesmo? E para finalizar, estou falando para vocês há 35 minutos aqui. Para finalizar, eu gostaria muito que vocês guardassem essa palavra no coração, porque Deus quer que você seja um filho próximo dele, naquilo que você vem passando, naquilo que você vem
sofrendo, naquilo que você vem buscando. Em Ezequiel capítulo 3, de versículo de 1 a 3, diz que Ezequiel come o rolo. Apocalipse 10 fala que João come um livrinho. 1 Coríntios 11, 23 retrata sobre a ceia. Jesus chega para um grupo de judeus que estava acostumado a fazer aquela cerimônia há anos, e ele fala assim: esse é o meu corpo. Comei o meu corpo. Vocês já imaginaram a liturgia dessa reunião, como ficou? Vocês já pararam para pensar qual foi a cabeça dos judeus naquele momento? O que era para um judeu? Porque eles falavam: esse é o pão dos nossos pais que saíram do deserto, essa é a Páscoa. E Jesus diz: esse é o meu corpo. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer o seguinte: coma o meu corpo. Se a palavra fala que Jesus é o pão que desceu do céu, e nós temos uma história de Ezequiel comendo o rolo, e João recebendo um livrinho do anjo forte, que com um pé ele está no mar, no outro na terra, e ele dá esse livro para João. João come esse livro, que na boca dele era algo doce, no estômago era amargo. Eu entendo que o que Deus quer falar com esta passagem, ou com estas passagens, é que nós precisamos ter a palavra dele correndo na nossa corrente sanguínea. É que ele quer que nós comamos a sua palavra, que nós leiamos a sua palavra, que nós entendamos a sua palavra, que nós possamos comer literalmente a palavra. Lembra quando a gente estudava: hoje eu vou comer esse livro? É literalmente isso, é ler a palavra, ter intimidade com a palavra, para que você entenda o que Deus quer falar com você, para que você tenha fundamentos, porque o fundamento de tudo é a palavra de Deus. Não é o livro A, B ou C, é a palavra de Deus. Quem está certo, eu, você, é a palavra de Deus. O que passar disso é tudo interpretação, irmãos. Mas a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é algo vivo que nos ajuda, que nos transforma, que nos dá capacitação para todas as áreas da vida. Então eu finalizo aqui, queria chamar a igreja para ficar de pé, também o grupo de louvor. Eu só quero fazer uma oração pela igreja. Eu sei que vocês têm muitas reuniões aqui, onde vocês recebem impartições, mas o que eu quero dizer hoje é que Deus me falou, através dessa palavra, que os nossos fundamentos precisam ser restaurados. E eu gostaria que você pudesse receber essa oração aqui, para que os seus fundamentos sejam restaurados. E se você precisa de uma limpeza hoje, peça para o Espírito Santo te batizar com fogo. A Bíblia fala que se nós pedirmos, nós receberemos. Pedir e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus não vai recusar o batismo dele para você. Procure irmãos maduros, procure as escolas, procure ler, procure buscar, procure ter um tempo com Deus, e Ele vai tocar no seu coração, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai transformar você. E acima de tudo, leia a palavra, leia, engula, coma a palavra de Deus. Isso vai fazer com que você seja transformado e entenda aquilo que Deus tem para as suas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor Deus e Pai, eu quero abençoar cada irmão aqui, Senhor. Eu declaro, Pai, sobre a vida deles, a sua graça, a sua misericórdia e o seu poder, Pai. Pai, que haja um batismo, Senhor, extraordinário, Senhor, na vida de cada um, Pai. E quem sou eu, Pai, para limitar o Espírito Santo, ó Pai? Que o Senhor possa fazer como o Senhor quiser. Que o Senhor possa, Pai, transformar a cada um aqui, Senhor. E que os fundamentos, ó Pai, sejam restaurados, retornados e assistidos, ó Pai, por cada irmão nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo essa igreja. Meu muito obrigado, Senhor, por estar aqui e poder fazer parte desse momento. Em nome de Jesus. Amém.